O sacrifício do fruto sagrado... O sacrifício do cervo, a semente do fruto... Ok. A Semente do Fruto Sagrado é um filme situado entre dois lados muitas vezes opostos. Entre a realidade e a ficção, a modernidade e a tradição, até mesmo entre a seriedade e o entretenimento que surge quando a narrativa vai lentamente transformando esse drama solene num filme de gênero, um thriller de perseguição com direito até a elementos de faroestes. É o que defende o Peter Bradshaw, crítico do site The Guardian, quando diz que A Semente do Fruto Sagrado começa como uma história política e doméstica, bem nos moldes do cinema iraniano, e depois vira algo mais extravagante, como um tiroteio orquestrado pelo Sergio Leone. Num clímax que até pode desagradar quem gostaria que o filme mantivesse o seu estilo inicial, mas que eu gostei bastante por motivos que eu vou explicar daqui a pouco. Vamos então discutir essas várias dualidades que estão muito ligadas à temática do filme e às ideias que o diretor Mohamed Razzoloff deseja comunicar com essa obra, que surge como mais um grito de denúncia desse cineasta que passa por tantos apuros para continuar fazendo cinema no seu país. Eu nem costumo falar tanto de bastidores de produção aqui, mas é impossível não mencionar todo o contexto ao redor desse filme. Não só o Razzoloff teve que gravar em segredo ao longo de 70 diárias, a maioria delas internas, para garantir o sigilo, o que até contribui para o clima claustrofóbico da trama, mas antes de finalizar o filme, o diretor foi condenado pelas autoridades iranianas a 8 anos de prisão, incluindo açoitamentos, só que ele conseguiu fugir do país antes disso, deixando todos os seus equipamentos eletrônicos para trás e se lançando numa jornada a pé que atravessou montanhas e desertos ao longo de 28 dias, até que ele chegou num consulado alemão e conseguiu os documentos necessários para viajar para Hamburgo, finalizando o filme com material de filmagem que também teve que ser contrabandeado para fora do Irã. Saber disso realmente adiciona uma camada a mais para o filme, já que o diretor deixa de ser um observador protegido dessa opressão que existe no seu país e vira quase um personagem a mais na história. Ele vira alguém que, assim como a família que está no centro da obra, também precisou lidar com a restrição de liberdade e a violência do regime teocrático que afeta a sociedade iraniana. E teve que fazer isso se utilizando de medidas quase tão drásticas quanto os personagens fictícios da história. Na trama de A Semente do Fruto Sagrado, a gente acompanha um pai chamado Iman, que é promovido a investigador e ganha uma arma de fogo para levar para casa. Coisa que deixa sua esposa Najmeh meio agoniada, mas feliz por ver o marido alcançar um status e um salário maior no caminho para a posição que ele realmente deseja, que é a de juiz. Com isso, a Najmeh se torna ainda mais controladora com as filhas, a Rezvan e a Sana, o que se torna algo bem difícil, já que as meninas estão muito mais envolvidas na luta contra o regime teocrático, uma luta que vem se espalhando pelo país, principalmente depois que ocorrem os protestos a partir da morte da Mahsa Amini, uma garota de 22 anos, presa e assassinada pela polícia local por não usar o hijab corretamente em 2022. Só que daí, no meio desse atrito todo que ocorre fora da casa dessa família, surge uma tensão ainda maior do lado de dentro quando a arma do Iman desaparece misteriosamente e esse pai vai se tornando cada vez mais paranoico e violento com as mulheres. Pensando na dualidade entre realidade e ficção, o Razzoloff é muito eficiente em usar um conflito real, esse dos protestos, como pano de fundo e até catalisador dos conflitos familiares ficcionais que ele trabalha nos personagens. E a linguagem narrativa não escapa disso, se aproveitando das imagens reais gravadas por celulares e postadas na internet. Imagens que, por sua vez, são assistidas pelas meninas dentro de casa e alimentam a sua raiva do sistema, alimentam a sua descrença nas falsas informações divulgadas pela mídia controlada pelo governo e também a sua vontade de contra-argumentar as frases prontas do pai, que insiste que as leis do país, por mais restritivas que sejam, principalmente em relação às mulheres, são simplesmente a vontade de Deus. Até pensando na estética, é bacana como o diretor consegue usar a diferença entre esses dois elementos, o real e o ficcional, para salientar diferentes emoções e ideias do filme. Por exemplo, apesar de o drama familiar ser filmado de um jeito bem sóbrio e pé no chão, sem grandes invenções visuais, essa base mais realista ressalta ainda mais os trechos específicos onde a narrativa arrisca uma estilização mais aparente. É o caso do plano que mostra o Iman e a Najmeh fazendo suas orações matinais. Eles surgem de lado, numa perspectiva bidimensional, completamente mergulhados num único tom de preto, e essa imagem
fala muito sobre como a crença dessas pessoas acaba transformando elas em figuras unidimensionais que enxergam a complexidade do mundo numa lógica preto e branco, chapada, né, e condicionada pela obediência automática sem questionamento. Ou então, quando a Najmeh corta o cabelo e apara a barba do marido, num momento de relaxamento que habilita o cara a desabafar sobre o estresse do seu trabalho, e esse trecho é filmado de um jeito intimista, né, com uma única luz solene e quente, revelando os detalhes desse cuidado da esposa. Quase como se, no ponto de vista do imã, ela estivesse sendo santificada por exercer o seu papel de servir ao esposo. Inclusive, a câmera permanece grudada na cara do homem, enquanto só o que a gente vê da mulher é o uso das suas mãos. Ela desaparece e o que importa é o que ela faz pelo marido, não quem ela é ou como ela se sente em relação ao que ele diz. Ao mesmo tempo, existe uma vulnerabilidade genuína que surge dessa relação e que eu vou comentar mais pra frente, então aguenta aí. Finalmente, quando a Sadaf, uma amiga das filhas da Najmeh, surge com o rosto bem machucado pela repressão aos protestos, a Najmeh vai lá e retira os estilhaços que estão grudados na sua pele num plano bem longo e também íntimo, mas que reforça justamente o medo e o trauma dessa jovem, assim como o poder destrutivo da repressão, impactando inclusive a própria Najmeh, que até então não acreditava muito na violência bem real de um regime que ela defendia tão automaticamente. A cereja do bolo, pensando em decisões estéticas nessa cena, acontece quando ela solta os estilhaços na pia branquinha do banheiro e eles ricocheteiam como balas, deixando uma mancha sangrenta que parece mesmo a marca de um tiro numa pessoa. Mas aí, em contraste a isso, na hora de mostrar a crueldade do regime desses protestos, o Hasselhoff descarta qualquer tipo de recriação cinematográfica e utiliza as imagens reais dos celulares que trazem um peso muito maior do que uma recriação poderia trazer. Ao todo, foram 551 pessoas mortas em 134 cidades iranianas, inclusive em 132 universidades, já que boa parte desses manifestantes eram jovens que sonhavam com a derrubada desse regime e com um futuro melhor para eles. Nesse caso, a imagem vertical, tremida e crua que registrou esse momento histórico fala muito mais alto do que a elegância e a qualidade técnica de uma imagem cinematográfica tradicional, caso esse fosse o caminho escolhido pelo diretor. Não seria, obviamente, pensando na censura e no orçamento, mas enfim. Eu vou até puxar algumas comparações interessantes com o Ainda Estou Aqui, o nosso querido filme brasileiro que se passa na ditadura militar. E ali é super correto que o diretor Walter Salles tenha recusado qualquer tipo de recriação dramática da tortura que matou Rubens Paiva, sendo esse até um dos requisitos do Marcelo, que escreveu o livro. E essa recusa vira uma das maiores forças do filme, não só porque ele evita o apelo sensacionalista de mostrar essa violência, mas porque a ausência de qualquer tipo de informação a respeito do paradeiro do Rubens é muito mais insuportável para os personagens e para a gente que está assistindo, e por isso muito mais impactante. O filme realmente capitaliza em cima desse vácuo deixado pelo personagem do Selton Mello. Já na Semente do Fruto Sagrado, a gente vê nitidamente a violência que o filme está denunciando. A gente assiste aos impactos sangrentos desse regime que não aceita qualquer flexibilização dos seus dogmas religiosos, mas esse testemunho de brutalidade não está sendo filtrado ou manipulado por um diretor, não está sendo reencenado por uma equipe, mas sim ele aparece tal como aconteceu mesmo. E é claro que dá para fazer sensacionalismo com imagens reais, o Cidade Alerta está aí para provar, mas aqui eu vejo a inserção desses vídeos gravados no celular como o melhor jeito de tornar esse conflito assustadoramente tangível, relacionável e genuíno, principalmente para a gente que está aqui no Ocidente e que poderia ter uma impressão de que tudo isso está muito distante. E essa credibilidade acaba fortalecendo ainda mais a história fictícia que o Hasselhoff desenvolveu ao redor desse evento real. Deixa eu fazer uma pausa rápida e falar sobre a Faculdade Méliès, a melhor referência no ensino de artes digitais na América Latina. Lá você pode estudar áreas como animação, jogos, efeitos visuais e design nos vários cursos de graduação, pós-graduação e extensão da escola. Usando o link que eu vou deixar aqui na descrição, você pode até agendar uma consultoria de carreira gratuita com um profissional atuante no mercado para descobrir qual que seria o melhor caminho para você seguir. Eu estudei na Méliès e recomendo demais. Então, se você se interessar e quiser também ajudar o canal, entra no link aqui embaixo para falar com eles. Ok, vamos então falar da dinâmica familiar e do final de A Semente do Fruto Sagrado, e para isso fica o aviso de spoilers. Se você não viu, assiste lá e depois volta para cá.
Bom, eu mencionei antes que existe uma vulnerabilidade na relação entre o Iman e a Najmeh, e essa é uma das coisas mais interessantes que o filme traz na construção desses personagens. Eu apontei lá atrás o caráter unidimensional dessa tradição religiosa e política na qual eles acreditam, mas quando esse casal precisa colocar em prática essa visão de mundo, a coisa é muito mais complicada. E no início de A Semente do Fruto Sagrado, o filme olha para essas pessoas com uma certa empatia, mesmo que elas estejam defendendo aquilo que o diretor está justamente criticando. Esse olhar empático é, claro, mais perceptível na figura materna, já que é ela quem precisa ficar se desdobrando para atender às necessidades do marido, enquanto cuida da casa e acalma os ânimos das duas filhas adolescentes, sendo que ninguém ali na família está realmente preocupado com o bem-estar dessa mãe. Mas existe também um aceno para o peso emocional e moral que o pai carrega, porque ele realmente parece estar numa situação absurdamente estressante. Ele demonstra sentimentos bem conflituosos com as suas ações como investigador, basicamente condenando pessoas à prisão ou morte em questão de minutos, e não tendo, inclusive, energia para interagir com a sua família quando chega em casa, para sentir um pouco de alívio no conforto do seu lar. Eu acho bacana apontar esses detalhes porque seria fácil fazer desse personagem um vilão imediato e simplista, desde o começo da história. Mas o Hasselhoff escolhe mostrar que as décadas acumuladas de um regime cada vez mais apegado a tradições tão opressoras cobra o seu preço, inclusive naqueles que a defendem. E aí eu volto a mencionar Ainda Estou Aqui, aquela cena do soldado dizendo para Eunice Paiva que não concorda com tudo que está acontecendo ali no Doi Code. Muita gente criticou a inserção desse trecho, que inclusive é citado no livro do Marcelo Rubens Paiva, porque ele estaria tentando humanizar a figura do opressor, mostrar que havia gente de bem trabalhando na ditadura. E aqui na Semente do Fruto Sagrado eu consigo ver um movimento semelhante, de humanizar um pai de família que contribui para a permanência de um regime tão opressor. Mas é justamente isso que eu acho interessante, a perspectiva de que governos autoritários assim sufocam a vida de todas as pessoas, mesmo aquelas que parecem se beneficiar do regime. Com exceção, claro, dos líderes supremos e as autoridades maiores, que devem viver as mil maravilhas que eles tanto negam para o resto da população. Mas é como a gente lê no início do filme, na pequena explicação sobre a ficus religiosa, uma árvore que se prolifera estrangulando outras árvores, sugando elas para que os seus figos sagrados permaneçam em pé. O título do filme, então, está aludindo especificamente a esse movimento de se alimentar de outros seres para perpetuar esse fruto sagrado que é a República Islâmica do Irã, segundo o diretor. Mas aí que vem o desconforto de muitas pessoas com o final dessa história, que vai justamente fazer essa transição de um drama realista para um thriller de suspense, de um pai de família atormentado para um fanático assumidamente malvado e por aí em diante. Basicamente, o Iman responde ao estresse de perder a arma e perder a confiança da família, se apegando ainda mais aos seus dogmas e levando as mulheres para uma casa rústica no interior, onde elas precisam denunciar quem foi que pegou a arma, para que essa pessoa seja devidamente punida e a família volte à sua condição normal de convivência. Ou seja, o desfecho de A Semente do Fruto Sagrado faz do Iman o vilão assumido da história. Eu entendo o incômodo com essa decisão, Eu acho que o filme também funcionaria se ele permanecesse fiel ao tom inicial, menos exagerado. Mas eu acabo gostando da troca de marcha que acontece justamente porque eu vejo nela o Hasselhoff se decidindo pela ficção como forma de aliviar a tensão pessimista e inescapável do que ele construiu antes. Por exemplo, na vida real, os protestos pela morte da Mahsa Amini foram minguando ao longo dos anos e pouca coisa realmente mudou no país desde então, se é que mudou alguma coisa. A grande e a triste verdade é que o regime prevaleceu no final do dia. Assim, quando o diretor insere nesse final uma perseguição de carro, uma situação de cárcere onde a filha mais nova escapa e precisa arranjar um jeito de libertar sua irmã e a sua mãe, e onde tudo isso culmina quase que num impasse mexicano, com o Iman e a Sana prestes a atirar um no outro, eu enxergo isso como o jeito de o Hasselhoff se apropriar do controle que existe na ficção, ditando ele mesmo o que deve acontecer com essa família, para que, pelo menos nessa história, exista uma resolução, exista um fim simples e definitivo que conclua
essa dinâmica e permita que essas pessoas sigam em frente. Lá no site rogerebert.com, o crítico Godfrey Cheshire reclama um pouco dessa escolha. Ele diz que a situação atual do Irã pede por uma solução muito menos simplista do que essa que foi apresentada no filme, mesmo que a gente encare ela de um jeito metafórico. E ele até simpatiza com esse desejo tão esperançoso quanto ingênuo por parte do Hasselhoff, mas acredita que as coisas não seriam tão fáceis assim, e que nenhum filme seria capaz de ilustrar o que de fato seria necessário para que um regime tão protegido pudesse ser derrubado. Ele não está errado, mas pelo menos ele admite que esse não é exatamente o papel de um filme, e justamente por isso eu gosto dessa escolha, e me deixo levar tranquilamente pelo final menos realista de A Semente do Fruto Sagrado. Nesse clímax, a gente assiste a uma caça que ocorre no meio de ruínas labirínticas que representam o desgaste dessas relações humanas e também os escombros da sociedade iraniana depois de tantas décadas de opressão. E esse simbolismo visual não é nada sutil e nem precisa ser, na minha opinião. Se filmes se comunicam visualmente, eu acho bacana que o diretor tenha encontrado um jeito de ilustrar na geografia da cena e no espaço físico que seus personagens habitam, o quanto eles se encontram perdidos, desnorteados e desesperados. Mas pelo menos ele oferece o alívio de um ponto final, que até vem com uma contribuição da juventude que se levantou nesses protestos, representada aqui pelo tiro da Sana, a filha mais nova, que não acerta diretamente o seu pai, não acerta o regime em cheio, mas que contribui para que o chão se desmorone sob seus pés. Quem sabe, tudo isso que aconteceu ainda vai causar um efeito cascata que leve esse regime a cair e ser eventualmente soterrado, como a gente vê na última imagem dramática do filme. Aquele plano contundente e belíssimo da mão que oprimia sendo imobilizada de vez, eternizada numa posição na qual seu dedo finalmente não está mais no gatilho da arma, não tem mais a capacidade de machucar. É um final ingenuamente otimista, sim, mas se tem um lugar que está liberado para sonhar do jeito que ele quiser sonhar, eu acho que esse lugar é a tela do cinema. Sem contar que, para um diretor que precisou escapar do país, nada mais justo que ele nos entregue uma obra que assume com gosto o seu desfecho escapista. Mas diz aí nos comentários o que você achou de A Semente do Fruto Sagrado, vamos continuar essa discussão, e se gostou do vídeo, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal, e a gente se vê no próximo vídeo.